Qual o quórum para se aprovar uma reforma no seu condomínio? Eu sou Márcio Paranhos, editor do Jornal do Síndico, e estamos iniciando mais um Comorar. Afinal, morar bem pode ser mais fácil que parece. Antes de chamar a nossa convidada de hoje, eu gostaria de pedir a você que se inscreva no nosso canal, né, que marque o joinha se você achar ao final que essa entrevista foi interessante para você. E se quiser ser notificado de novos vídeos, marque também o sininho para ser avisado quando novos vídeos entrarem no ar. Hoje aqui com a gente está a Elisa Novaes, que também é advogada especializada em direito condominial. Tudo bem, Elisa? Seja bem-vinda aqui ao Comorar. Oi, Márcio, muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui com você. E muito obrigada, né, que estou estreando aí nesse programa, muito feliz com o convite. E para a gente também é uma ótima estreia, né? A gente que está acostumado aqui a trazer geralmente advogados homens, então ter uma advogada mulher, né, também diversifica aqui os nossos entrevistados. Então, Elisa, qual o quórum que é necessário numa assembleia para aprovar uma reforma no condomínio? Márcio, esse é um tema que gera muitas dúvidas, é realmente um tema aí polêmico, e ele é polêmico pelo quê, né? Na verdade, é muito comum a gente ver dentro dos condomínios, tanto os quanto os condôminos terem dúvidas com relação a isso. Porém, o Código Civil, ele traz alguns tipos de obra e traz também qual que é o quórum para cada aprovação. A grande discussão nesse caso é o enquadramento de cada obra, quando que é um determinado tipo de obra e qualquer outra. Antes de eu responder e entrar nesse tema, eu acho que vale a pena a gente explicar aqui para quem está nos assistindo quais são os tipos de obra que existem hoje para o condomínio, né? Então, a primeira são as obras úteis, que são aquelas obras que melhoram a utilização do bem. Utilização. Exatamente. A obra necessária, que é aquela obra que tem que ser feita, aquela obra ali que realmente independe de autorização dos condôminos, que é uma obra de urgência, ou que ela precisa realmente acontecer. E as obras voluptuárias, né, que a lei, o Código Civil até fala que são as obras de deleite, que são aquelas obras de embelezamento, que elas realmente ali, elas não facilitam a utilização do bem, vêm muito ali para agregar algum tipo de valor e muito estético. E o Código Civil traz o quórum para cada tipo dessas obras. Então, primeiro, com relação às obras úteis, que são aquelas obras realmente ali que vão facilitar o uso do bem ou aumentar a forma de utilizar aquele bem, fala assim, o Código Civil fala que o quórum necessário é 50% das unidades mais um. Então, é maioria simples, 50% mais um. Então, se um prédio tem 30 unidades, com 16 votos, a gente aprova a realização de uma obra útil. Útil. A obra voluntária, que são aquelas obras realmente que vêm ali mais para embelezar, e o que é o tipo de obra voluntária para que os nossos telespectadores tenham uma noção disso. São uma reforma de um hall de entrada, reforma do salão de festas, uma instalação de uma academia, tudo isso são obras que vão realmente ali trazer algum tipo de embelezamento para o condomínio. Nesse caso, o Código Civil fala que o quórum para aprovação desse tipo de obra é maioria qualificada, ou seja, 2/3 dos condôminos, é um quórum bastante alto, realmente tem que se fazer uma movimentação muito maior dentro do condomínio para aprovação desse tipo de obra. Então, esse tipo de obra requer um debate muito maior. E, por fim, a gente fala aí das obras necessárias. O que são as obras necessárias, né? Eu vou dar um exemplo aqui para ficar muito claro. O condomínio precisa de um reparo elétrico, o condomínio precisa de um reparo hidráulico, está havendo uma infiltração que está realmente atingindo ali alguma unidade ou algumas unidades, precisa se trocar a manta, um conserto de um telhado, tudo isso são obras necessárias que, queira ou não o síndico fazer, tem que ser necessariamente feitas. Nesse tipo de obras necessárias, o Código Civil fala que independe da aprovação. Porém, os síndicos devem se observar muito
qual que é a questão se essa obra ela é urgente, realmente eu preciso fazer isso aqui imediatamente, não dá tempo eu convocar uma assembleia, e se ela vai implicar se ela vai implicar aí para os condôminos, para a receita do condomínio, algum tipo de gasto excessivo. Então, assim, se ela é urgente e implica em gastos, a orientação é que o síndico faça e imediatamente convoque uma assembleia para dar ciência para os condôminos daquele gasto. Ou então, não é urgente, ela é necessária, precisa ser feito. A gente sabe que vai vir um período chuvoso, está com uma infiltração, ela consegue se aguardar a convocação de uma assembleia e ela também não implica em altos gastos. Então, nesse caso, a orientação é que o síndico convoque a assembleia, leve esse assunto para aprovação, e aí o quórum a ser observado é 50% mais um dos presentes. Né? Então, nesse caso aqui, não precisa contar todas as unidades, basta que tenha aprovação ali da maioria que está presente na Assembleia. Então, assim, são essas obras que podem acontecer dentro do condomínio e esses quórums que devem ser observados. Acho que assim, você já esclareceu perfeitamente, viu, Elisa? Né? É muito sucinta a sua explicação, inclusive dando exemplos. O que eu acho assim, mais difícil num condomínio, talvez, assim, até mesmo depois dessa explicação que você deu, né, a gente saber, dentre as reformas, o primeiro caso aí, né, que são as reformas úteis, né, que foi o primeiro caso que você citou, não é isso? Que requer o quórum de maioria simples. Exatamente, 50% mais um Mais das uma unidade, unidades. né? Agora, você poderia dar mais alguns exemplos, que eu acho que é nessa parte que o condomínio fica sem saber se ela passa por a diferença entre a útil e a voluptuária, se isso está mais em função do entendimento da coletividade, né? De entender se aquilo ali é necessário ou não para aquela coletividade, né? Ou se ela é uma obra útil, né? E aí enquadra nesse quórum perfeitamente. Assim, como exemplo de obra útil, e realmente ali a dúvida gera nesse momento de fazer um enquadramento, peraí, eu tenho que fazer aqui no condomínio uma determinada reforma. Uma coisa que é bem comum e gera muita dúvida é garagem aberta. E vamos fazer a instalação de cobertura, ou fazer a cobertura ali dessa área de garagem. Isso é uma obra voluptuária, né? Ou isso é uma obra útil? Na verdade, a gente tem que pensar muito se vai facilitar o uso, né? Vai aumentar a forma do uso, se vai facilitar, se vai promover o uso melhorado daquela área. Nesse caso, quando a gente pensa em instalação de uma cobertura na garagem, vai facilitar o uso pelas pessoas, né? Então, a instalação de telhado é um clássico com relação à obra útil dentro do condomínio. Também a gente pode trazer, assim, outras, né? Por exemplo, a instalação de hidrômetro individualizado, isso também é uma obra útil, não é uma obra necessária, não é uma obra voluptuária, é realmente útil. Por quê? Porque vai facilitar ali dentro a medição e a utilização das pessoas que realmente passam a pagar apenas pelo que utilizam do consumo da água. Um outro ponto também são as grades de segurança, né, que vão também facilitar. Todos esses são obras úteis para o condomínio. E a unanimidade, Elisa? Teria o quórum para alguma obra, teria o quórum da unanimidade? Nós não tocamos nesse assunto, né? Teríamos sim. A questão do quórum unânime, ele é muito utilizado quando ele implicar no direito de propriedade, né? Então, assim, por exemplo, dentro do condomínio, construir um outro pavimento ou construir uma nova unidade ali habitacional, tudo isso requer aprovação da área do quórum unânime. Transformar uma área que ela é comum em uma área particular, né, uma área privativa, também quórum unânime, porque vai implicar nas alterações de área de todos os condôminos. Esse aí seria o caso, então, daquele apartamento de último andar, cujo condomínio tem um telhado e ele queira fazer uma cobertura. Então, ele teria que ter a anuência de todos os outros moradores, não é isso?
Exatamente, para regularizar aquilo ali dentro da propriedade. Por quê? Porque vai mexer na área de na fração ideal de todos os condôminos, se isso é levado para registrar no cartório, né? Então, ali vai ter uma implicação no direito de propriedade de todos. Ou então, essa unidade é uma unidade de cobertura, então já consta na matrícula do imóvel, que é uma cobertura, dois pavimentos, porém quer fracionar essa unidade em 2 apartamentos. Então, tem condomínio que quer alugar o segundo pavimento e transformar numa nova unidade. Isso aí é a criação de uma nova unidade habitacional, também quórum unânime. Essa foi Elisa Novaes, advogada especializada em direito condominial. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos, Elisa. Obrigada, Márcio. Muito obrigada e até a próxima. E se você gostou dessa informação, compartilhe aí com seus condôminos, vizinhos, amigos, familiares. E não se esqueça também de marcar o gostei. Isso nos torna mais relevante aqui no YouTube e ajuda ao canal se disseminar mais, né? Para ser notificado de novos vídeos, clique no sininho também para ser notificado quando novos vídeos entrarem no ar. O Comorar fica por aqui e a gente se encontra num próximo vídeo. Até lá!